irmãos, irmãs, boa noite. Para aqueles que virem a live em outro horário, será bom dia, boa tarde, boa madrugada. Se estiverem lá na Itália, for um momento assim entre o pôr do sol e o não entardecer, buonasera. O tema é exatamente a congregação do homem com Deus, com a divindade, com Jesus, a ligação com o nosso Mestre. E quero dizer que isso é muito importante, porque nós andamos, no geral, um tanto quanto desconectados da divindade. E o representante de Deus aqui na Terra é Jesus. Ele veio e disse: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai que está nos céus. Queria dizer que era o Pai que estava em região bem diversa da nossa aqui. E ele chega a dizer que ele e o Pai são... que gerou uma confusão danada entre certas religiões, achando que Jesus é Deus, Deus é Jesus. Se Jesus fosse Deus, enquanto ele estava aqui, Deus estava aqui conosco e estava de folga com relação aos outros planetas. Universo por universo. Não dá para acreditar nisso. É bizonha a ideia. Infantil mesmo. Como dizia um amigo meu, é de uma puerilidade inacreditável. E como assim? Jesus veio, além dos seus ensinamentos, ele nos trouxe os seus exemplos e vivenciou aquilo que ele falava. Então a gente fala às vezes assim: eu quero ser como Jesus. Ótima ideia. Só que vai demorar um pouquinho para ser como Jesus e não vai conseguir ser como Jesus, porque quando chegar ao nível que for a Jesus aqui na Terra, Jesus terá evoluído. Então é bom que sejamos nós mesmos, mas nas pegadas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, tendo-o como um inovidável mestre. Isso sim, essa deve ser a nossa rota. Mas às vezes a gente faz um trabalho um tanto quanto contrário a esse meio de que Jesus nos semeou. Amai ao próximo como a si mesmo. Olha aí, olha novamente a consensualidade, a convenção, a congregação dessa frase. Amai ao próximo como a si mesmo. Ou seja, vendo no próximo nós mesmos, não fazendo a ele o que não gostaríamos que nos fizessem. Por quê? Porque nós estaríamos nele e ele, o próximo, estaria em nós. Mas geralmente as pessoas não fazem muito isso também, não. As pessoas, inclusive eu. O ser humano gosta, por exemplo, quando ele é contrariado ou alguém quer lhe mostrar outro caminho que é diferente do seu, o ser humano dá um ataquezinho de birra, de nervosismo bobo. E com isso, deixa de ter a mansietude que Jesus tem. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se o jugo é suave e o fardo é leve, por que o nosso é pesado? Exatamente porque não seguimos a rota de Jesus, o caminho de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é essa ponte que nos eleva a Deus. E se Jesus e Deus fossem um só,
essa frase de Jesus não teria sentido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, então tem o Pai e tem Ele. São duas situações diferentes. Eu não gosto jamais de falar em Deus com uma ideia de ser, porque o que é, deixa de ser. Eu gosto de imaginar e ter na minha mente Deus como uma energia suprema, uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, questão 1 do Livro dos Espíritos. Isso me faz sentido, porque imaginar aquele Deus velhinho, de barba branca, com um cajadinho, olhando para a Terra, primeiro ele vai estar míope, porque e os outros planetas ele não olha. Só temos Deus para nós, somos tão exclusivistas assim. Não dá para imaginar, não consigo imaginar. Não teria coerência, não teria conectividade com essa divindade que viria só para nós. Muito menos teria conectividade para um Deus dos exércitos, um Deus carrasco, um Deus que fica bravo também. Nossa, esse Deus é bem criança, né? É um menino birrento chamado Deus, né? Não dá. Ele é amor. De João, Deus é amor. O amor é indefinível. Quanto mais aprendemos e vivenciamos o amor, mais ele vai tendo novos horizontes. Às vezes tem pessoas na nossa vida que são nossos verdadeiros amores, mas as circunstâncias nos levam para o outro lado. Mas se há amor, não há distância, não há circunstância, não há nada. Há amor. É uma conexão. Só se tem conexão com amor. Por quê? Porque aí une um ao outro, une ao universo, ao lado cósmico da vida. Tudo é amor. Nós é que não enxergamos isso. Esse é um ponto para a gente pensar com profundidade e ver se realmente estamos dirigindo-nos para o local mais acertado. Até porque pecado significa errar o alvo. Isso é que é pecado. Mas não essa coisa monstruosa, infernal que colocaram em nossas mentes, que nos predispõe ao inferno, que não existe. Existem sim zonas purgatoriais, como André Luiz coloca muito bem na sua coleção, e nós vemos isso em várias das suas obras, verdadeiros abismos, e que muitos seres estão presos ali pela culpa, estão presos ali pela maldade própria, pelo desejo de não crer em Deus, por achar que tem poder. E nós, às vezes, nos conectamos nessa direção, indo realmente para o umbral. Eu hoje estava meditando sobre a questão de médicos, que é um pessoalzinho bem complicado. No geral, são mercenários. Claro que tem exceções. Raras, é certo. E querem ganhar o plantão para comprar o carrão ou ir para a cobertura. Não veem que ali tem vidas, tem mães sofrendo, tem filhos sofrendo, tem pais sofrendo. Tem sofrimento em abundância. Ao invés de fazerem jus ao juramento que fizeram para curar ou aliviar,
Não. Não lembram-se disso. Eu disse que quando eu desencarnar, certamente eu vou fazer uma excursão pelo umbral. E se me permitirem, eu vou criar um centro. Não é um centro espírita, não, um centro de convenções, vamos dizer assim, no umbral. Chamará CMU, Centro Médico Umbralino. Porque lá eles vão ver. André Luiz mesmo conta, nos missionários, onde ele está realmente diante de médico, do Vicente, que no Ministério da Comunicação ele escuta a fala de que aquele indivíduo, por exemplo, foi um médico bem-sucedido na Terra e mal-sucedido na espiritualidade. Não levou a sério a medicina, um sacerdócio. Então não conecta com aquela medicina, não congrega com aquela medicina divina. Fica só numa falsa medicina, medíocre medicina terrena. E a gente fica vendo isso, sabe? Eu até brinco aqui em Uberlândia, que não devia chamar o AI, devia tirar o U, deveria chamar AI, de tormento, de dor. Como Alberto Almeida diz que UTI não significa UTI, uma unidade de terapia intensiva, não. É uma unidade de transtornos intensivos. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que nós temos que nos preocupar com o que nós estamos conectando. Paulo, nosso querido Paulo apóstolo, ele diz assim, em certo momento da sua caminhada na terra, ele diz: já não sou eu quem age, é Cristo que age em mim. Olha que identidade fantástica já, que conexão extraordinária. Então nós vimos exemplo de Jesus, exemplo de Paulo, e me lembra aqui também o nosso querido Francisco de Assis. Estava ele, um frade menor, como era chamado, e estava nevando e alcançaram um mosteiro. E queriam abrigo, logicamente. Bateram na porta, aí tinha uma portinholazinha em que a pessoa do lado de dentro olhava. Aí olhou e disse: aqui é Francisco de Assis. Aí a pessoa lá de dentro, o monge, enfim, sei lá quem lá de dentro, disse: imagina, Francisco de Assis. Sorriu e fechou a portinhola. E Francisco de Assis começa a saltar em cima da neve, feliz, alegre. O frade menor entra em desespero. Pai Francisco, nós vamos morrer de frio aqui. E o senhor ainda está aí saltitante, alegre. Eu estou, porque aqui, nesse momento, eu estou 100% nas mãos de Deus. Olha que conexão. Fôssemos nós, possivelmente, morreríamos de frio antes da hora. Ou seja, o nosso aspecto de falta de conexão, de falta de fé, geraria uma situação terrível para conseguirmos uma sobrevivência. Fé é sobrevivência, fé é luta. Fé é não perder o foco. Fé é chegar aonde a gente gostaria de chegar e ter certeza que chegou. Uma música do Caetano Veloso e de Maria Bethânia chamada Fé. Tem uma parte na música que eu mais gosto, mas aqui eu não vou poder dizer. Então, fé é conexão. Fé é essa conexão, essa congregação, esse aspecto de
ligação intensa com o divino. A falta de fé é a tristeza, é o desespero, é o desamparo. Não que nós não possamos e devemos, até pela nossa pouca evolução, ter momentos de ausência de uma fé mais vigorosa. Porque senão é algo que não corresponde à realidade. É hipocrisia, diria Lázaro, na mensagem Afabilidade e Doçura do Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha uma confrade que se dizia a mulher mais fervorosa na fé. E nós íamos de uma estrada em uma estrada, de um local para outro, e o motorista fez menção de realizar a ultrapassagem. Quando estava no meio da carreta, mais ou menos, surgiu outra carreta em sentido contrário. E a nossa amiga começou, ai meu Deus, salva-me, e tal, e etc. Aí deu tempo, graças a Deus, né? Não era hora de desencarnar. E o motorista era bom também. Demos, entre aspas, sorte, entre aspas. E aí eu perguntei para ela, falei, mas fulana, você vinha falando que tinha tanta fé, que não tinha medo da morte. Agora que a gente fica diante da morte, porque um carro pequeno bater de frente com a carreta é uma situação bem desafiadora para continuar vivendo. Aí ela ficou quieta e eu também. Deixei aquela reflexão passar. Que fé, que conexão é essa que no momento de dificuldade desespera? Eu digo também que é muito fácil ter fé de barriga cheia. Saúde ótima, barriga cheia, tá? A mulher de boa disposição com você e você com ela, aquela coisa assim quase paradisíaca. É um grande momento. Ali a fé é abundante. Mas no momento que toma uma outra situação, um outro rumo, a nossa fé tende a desaparecer. Cadê a conexão? Como é que está a nossa conexão com o alto? Ai, Deus está distante de mim. Não. Deus nunca está distante de nós, Jesus nunca está distante de nós, nossos bons espíritos, guias, protetores, familiares, nunca estão distantes de nós, nós é que estamos distantes deles. A gente é tão irresponsável que coloca ainda a culpa neles. A gente é que está distante, a gente vira e diz, eles estão distantes. É um mecanismo psicológico chamado de projeção. Aliás, uma das coisas que mais acontece é esse mecanismo. Se você apontar o dedo para alguém, você tem 3 dedos voltados para você. Isso é o resultado da projeção. A falta de uma conectividade com o mais alto. A falta realmente de estar nessa linha de continuidade com Deus, com Jesus, com os Espíritos. É muito importante isso. O Chico também deu uma vacilada grande uma vez. O avião balançou, parecia que ia cair. Ele, valha-me Nossa Senhora, etc, etc. E o pessoal, nossa, vai cair. Se o Chico, que é médium, tá assim, tranquilamente vai cair. Aí Emmanuel entrou, olhou para ele e falou, Emmanuel, eu vou desencarnar? Desencarnar eu não sei, Chico, mas se for, morra com dignidade. Isso é um exemplo de conexão. Vamos revisar a nossa conexão com o divino. É o que eu gostaria de falar com vocês. Jesus, amigo querido,
Filho de Deus, irmão nosso, que possamos ter essa linda conexão com Ele, sempre amorável, preocupado em nos tornar seres melhores, e esperançoso por isso, e paciente com isso, que às vezes a gente julga que Ele até está um tanto quanto lento nas conclusões planetárias, mas não é. São leis divinas, naturais, que ainda nós não conseguimos abordar de forma mais precisa. E que Jesus nos ajude. Até a nossa próxima live, e assim seja.